Então vamos lá, meu povo, que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês já fossem raciocinando, como disse a Simone, em uma palavra, uma única palavra, para definir a saga do povo hebreu. Então aí no final a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Hoje a nossa aula é a história de Israel e a dominação estrangeira. Na realidade, essa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão e um fechamento, né? Porque da aula 1 à aula 5, nós falamos sobre a criação do planeta. E da aula 6 à aula 12, nós falamos todo o processo do povo hebreu, desde Abraão até praticamente a chegada de Cristo, um pouquinho além, né? Então, é basicamente isso. Então, as aulas, né, que nós tivemos, a aula 6 foi a Mesopotâmia, né, a civilização da Mesopotâmia com Abraão, aí toda aquela parentada, né, a missão de Moisés. Aí tiveram duas aulas complementares, que nós falamos sobre Maria de Magdala, né, Maria Madalena, que falamos muito da reforma íntima, né, como ela era chamada, né, por Jesus, ele considerava ela a torre, porque ela tinha uma visão diferenciada das coisas. Aí teve a introdução do processo de reforma íntima, que foi uma aula que o Leandro deu, e depois o Decálogo, a morte de Moisés, governo dos juízes e reis, separação dos reinos, e hoje a história de Israel e a dominação estrangeira. Tem um vídeo, 14 minutos, mas é bem interessante e assim, dá um resumo geral bem fácil de entender. Pode pôr. Os antigos hebreus conseguiram resistir graças a uma poderosa crença. Acreditavam ser o povo escolhido por Deus. Abraão, o primeiro hebreu. A história do povo hebreu pode ser encontrada em um livro muito especial. Alguém sabe qual é o nome do livro? É Beverquá? A Bela Adormecida. Não. Chapeuzinho vermelho? Nada disso. O livro é a Torá. A história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho de um escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão reuniu seu povo. Juntos arrumaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. Na verdade, muitos outros povos estavam querendo ocupar aquelas terras. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época. O do Egito, no norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a terra prometida. De fato, o pacto que Abraão havia feito com Deus envolvia uma outra coisa. Abraão e seu povo tiveram de renunciar a todas as religiões que adoravam muitos deuses e tiveram que aceitar a existência de um único Deus, o Criador de todas as coisas. Os patriarcas. Eu, Abraão, sou o líder do meu povo. Isso faz de mim o primeiro. O patriarca é o homem-chefe de uma família. Isso significava que ele impunha as leis e também era o líder religioso. O patriarca era o líder de sua esposa, filhos e também dos filhos de famílias bastante próximas. Quando o patriarca morria, o filho mais velho do sexo masculino se tornava o novo patriarca e assim por diante.
velho de Abraão era Isaac, e o filho de Isaac era Jacó. Jacó tornou-se famoso porque teve 12 filhos, e cada um deles se tornou o patriarca de sua própria tribo. Essas foram as 12 tribos de origem da nação de Israel. Atualmente, diz-se que o povo de Israel é descendente dessas tribos. O cativeiro no Egito. Então vamos voltar a Jacó e seus 12 filhos, os bisnetos do grande Abraão. Um dos filhos de Jacó, José, tinha um dom especial. Ele sonhava com o futuro. Um dia, José contou a seus irmãos um de seus sonhos. Nesse sonho, seus irmãos o elogiavam e curvavam-se diante dele. Bem, esse sonho os deixou tão zangados que eles o atiraram em um poço e depois o venderam a uma caravana de comerciantes que ia para o Egito. No Egito, José foi preso e escravizado. Mas sua capacidade de interpretar sonhos o tornou famoso e finalmente despertou a atenção do faraó. O faraó contou seus sonhos a José. Em um deles apareciam 7 vacas gordas e muito tempo depois 7 vacas muito magras. José advertiu o faraó que após 7 anos de abundância de alimentos, haveria 7 anos de escassez. O faraó estava convencido, libertou José e deu-lhe um emprego. Você será meu vice-rei. Quando os anos de fome chegaram, como José havia previsto, o faraó estava preparado e tinha armazenado o suficiente para alimentar seu povo. Mas os 11 irmãos de José estavam com fome, então viajaram com suas famílias para o Egito à procura de algo para comer. E então José cuidou deles. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Um novo faraó havia sido eleito no Egito. E ele não era como o outro. Ele temia e desprezava os hebreus. Por isso os escravizou e os maltratou terrivelmente. Acredita-se que a escravidão no Egito durou cerca de 200 anos. Um dia, nasceu um homem que se tornaria um grande líder. Um verdadeiro herói. Esse homem se chamava Moisés. Moisés libertou os hebreus da escravidão. Seu povo deixou o Egito e passou os 40 anos seguintes vagando pelo deserto. Durante esse período, Moisés subiu ao topo do Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram como um código de conduta que as pessoas deveriam seguir. Os hebreus protegiam os mandamentos na Arca da Aliança e os transportaram através do deserto. Eles acreditavam que os longos anos de peregrinação foram um teste que Deus lhes deu antes de permitir o regresso à terra prometida de Canaã. Vamos usar a nossa bússola do tempo para saber mais sobre outros códigos de conduta nos tempos antigos. Dizem que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Essas leis eram um código de conduta que os hebreus deviam seguir. Os 10 mandamentos eram tão importantes que o grande templo de Jerusalém foi construído para protegê-los. E por que esses mandamentos eram tão importantes? Não seria melhor se todo mundo simplesmente fizesse o que quisesse? Claro que não, Pico. Imagine se todo mundo só fizesse o que quisesse. As pessoas poderiam roubar, mentir, ou mesmo matar sem serem julgadas pelas outras. Ah, então antes de Moisés todos basicamente lutavam uns contra os outros e só a pessoa mais forte é que podia fazer as regras? Mais ou menos. Todos os povos têm regras para determinar como as pessoas têm que se comportar em sociedade. Mas às vezes elas podem mudar, dependendo dos caprichos dos mais poderosos. Depois de muitos anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização. O tempo dos reis de Israel. Os hebreus precisavam escolher seu rei, então um sábio foi designado para decidir. Seu nome era Samuel, e ele resolveu que Saulo deveria ser o primeiro rei de Israel. Os hebreus precisavam de um rei forte, porque estavam sendo atacados por um monte de povos. Saulo foi um rei muito valente, derrotou os amonitas e os moabitas, mas não conseguiu derrotar os filisteus. Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e seu maior guerreiro, um gigante chamado Golias.
Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda, deu um golpe certeiro no olho de Golias. Assim, após derrotar o maior guerreiro dos filisteus, Davi os expulsou e trouxe a paz ao território. Tornou-se rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Depois, o filho de Davi, Salomão, tornou-se o próximo rei. Salomão dedicou sua vida à construção do Templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais impressionantes do mundo antigo. Mas muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã. No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã virou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em dois reinos. O reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. As invasões. Durante centenas de anos, os dois reinos viveram separados. Por isso não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo, até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira diáspora. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus dos dois reinos foram esquecidas, e todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. A Grande Diáspora. Os judeus viviam em paz. Por mais de 200 anos, eles se dedicaram a consolidar sua religião, sua cultura e seu modo de vida. Mas novos invasores logo entraram em cena. Primeiro chegaram os gregos, sob as ordens de Alexandre o Grande, e mais tarde os romanos, que conquistaram Canaã e anexaram essas terras a seu império. Embora fosse um povo pacífico, os judeus sofreram tanto com os romanos que acabaram se rebelando. No século I d.C., eles organizaram uma revolta e lutaram contra as legiões romanas. Mesmo lutando com persistência e coragem enquanto puderam, o exército romano era muito poderoso, e ao fim de 2 anos, a cidade de Jerusalém sucumbiu. O imperador de Roma, Tito, ordenou que o templo de Salomão fosse destruído pela segunda vez e queimou toda Jerusalém. Os poucos judeus que sobreviveram fugiram da cidade e se espalharam pelo mundo inteiro em busca de outro lugar para morar. Mais uma vez, os judeus eram um povo sem pátria. Um grande grupo de judeus seguiu em direção à Península Ibérica. Eles passaram pela África do Norte e na Península começaram uma nova vida. Essas pessoas foram chamadas de sefarditas e viveram lá por muitos anos. Mas no século XV foram novamente expulsos pelos reis católicos da Espanha e de Portugal, que os viam como uma ameaça às suas crenças. Os sefarditas tiveram de se dispersar mais uma vez. A Terra Prometida. Nos séculos posteriores, os judeus continuaram a se dispersar por todo o mundo. Encontraram novos lugares para viver, mas sempre sonhavam em voltar para as terras de Canaã. Às vezes eles eram convocados a se reunir
ia voltar para sua terra. Mas como as pessoas estavam tão espalhadas ao redor do mundo, era muito difícil fazer com que todos se juntassem de novo. Felizmente, as convicções e os rituais do povo judeu continuavam a mantê-los unidos. Uma das práticas mais importantes era a leitura da Torá, que corresponde aos primeiros 5 livros da Bíblia. O povo judeu, até hoje, se reúne para celebrar todo sábado, que é considerado o dia mais importante da semana. Esse dia foi reservado para o descanso, assim como Deus descansou depois de criar o mundo. Outros costumes mantiveram a memória da Terra Santa viva. Em casamentos, por exemplo, um vidro é quebrado para lembrar as pessoas que a felicidade nunca será completa, até que o Templo de Salomão seja reconstruído. Além disso, durante o casamento, o rabino recita 7 bênçãos e, nas últimas, pede um rápido retorno à Terra Prometida. Ao longo dos anos, muitas nações e povos sofreram perseguições semelhantes e desapareceram nas brumas da história. Mas isso não ocorreu com os judeus, que conseguiram sobreviver graças à sua força interior, sua capacidade de superar adversidades e sua fé em Deus, que eles acreditam que há muito tempo os escolheu. Simples, né? Então vejam bem, a escola de aprendizes do Evangelho vem nos mostrar desde a criação até a história do povo hebreu, para quê? Para a gente receber Jesus. Né? Então, como que a gente vai receber Jesus sem saber a história do povo dele? Né? E o que a gente tem que memorizar até aqui é a ideia do monoteísmo, que é a adoração a um Deus único. Né? Aí, eu coloquei essa página aqui porque para mim é uma coisa mais complicada, né? Eu ouvia hebreu, judeu. Quem que é esse povo, né? Aí eu fui pesquisar, né, para explicar. Vocês sabem a diferença entre hebreu e judeu? Não tem diferença. É o mesmo povo. Mesmo povo. Né? Então, o que acontece? A origem dos judeus é datada de 2000 a.C. na Mesopotâmia. Historiadores dizem, né, que o judaísmo teve início com Abraão, com a ideia do Deus único, né? Só que eles só foram chamados de judeus depois da primeira diáspora, como explica o vídeo. E tem a Estela de Merneptah, datada de 1200 a.C., onde o judaísmo, a primeira religião monoteísta, se desenvolveu, é um dos mais antigos registros arqueológicos do povo judeu na terra de Israel. Né? Então, só para esclarecer mesmo. E aí a gente vai começar lá da aula 6, fazer uma revisão bem rápida, breve. Né? Abraão não tinha filhos com Sara, aí Sara cede Agar para Abraão e eles têm Ismael. Ismael não é considerado o primogênito porque ele é, tipo assim, filho bastardo, porque ele não é filho legítimo do casamento, né? Então, o filho legítimo é Isaac, que é o filho que Abraão teve com Sara, já em idade avançada. E só para lembrar, esse Ismael é o mesmo Ismael que a gente fala na subida vibratória. O preposto de Jesus perante a grande pátria brasileira é o anjo Ismael, que é filho de Abraão. E Isaac, que é o filho de Abraão, casa com Rebeca e tem Esaú e Jacó. Né? Aí só para relembrar, teve toda aquela história, né, que Jacó ultrapassou o irmão para poder receber todos os direitos da primogenitura. Ele já tinha vendido o direito da primogenitura, comprado, aliás, do irmão Esaú, por um prato de lentilhas, aquela história toda. E assim, vamos supor, são considerados os patriarcas, né, Abraão, depois Isaac e Jacó. E Jacó tem aquela passagem que ele sonha com a escada, que os anjos descem e sobem do céu, que é a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Depois desse sonho, isso é quando ele está indo
né, para casar com Raquel, que ele vai para a casa do tio, porque a mãe teme que o irmão vai matar ele por conta da trapaça da primogenitura. Quando ele retorna, que ele tem um outro sonho com o anjo, que é quando o nome dele é mudado, de Jacó para Israel, porque ele vence o anjo, né? Então Israel é aquele que vence o anjo, e aí é passado o nome dele para Israel. Então, de Jacó são formadas as 12 tribos de Israel, que na realidade Jacó teve 13 filhos, uma única menina, mas mulher, né, como sempre, nem é considerada. Se fala muito pouco dessa filha, mas os filhos formam as 12 tribos de Israel. Aí, como sempre, né, Jacó tinha um filho predileto, que era José, que era aquele que interpretava sonhos, né? Ele é vendido para o Egito, ele serve ao faraó durante muitos anos, tal, e ele socorre a família dele na época da escassez. Só que num certo momento José e também faraó numa luta lá, eles morrem e muda o faraó, né? É quando o povo dele entra em escravidão, né, por 400 anos, e os judeus, eles se multiplicam muito lá no Egito, e o faraó teme isso, né? Apesar de que, sabe aquele negócio, 2 tiros, porque o que ele tinha medo? Se eu libertar esse povo, então expulsá-los daqui, quem que vai fazer os serviços que eles fazem? Porque os egípcios não faziam o que os hebreus faziam. Aí ele fica segurando o povo lá, né? Não quer libertar o povo. É nessa época, né, em que eles, como estava crescendo muito o povo hebreu, ele manda as parteiras matar os meninos ao nascerem. Só que elas não atendem esse pedido. E Moisés nasce nessa época. Ele nasce nessa época e a mãe fica com medo, esconde essa criança em casa, tal, mas quando ele tinha 3 meses, ela falou, vou ter que dar um jeito, porque senão os guardas vão ouvir essa criança chorando e vão mandar matar. Aí é quando ela faz aquele cestinho e coloca ele no rio Nilo. E aquele cestinho, até hoje, né, a gente chama de Moisés, né? Que é aquele cestinho que a gente manda fazer para as crianças quando nascem, aqueles bercinhos pequenos. Aí coloca e uma irmã dele acompanha ele pelo rio. E a filha do faraó o encontra, que é Termutes. A Miriam, né? A menina. A Miriam, não é a irmã de Moisés? Ai, não lembro. Eu vi na novela, por isso que eu tô falando. Tem uma novela. É uma indiana, uma coisa assim. Então. Aí a Termutes encontra, e aí essa menina sugere que, fala assim, você não quer que eu encontre uma mãe de leite, né, para amamentar esse bebê? E ela aceita, e a menina leva para a própria mãe dele. A mãe dele fica com ele mais um tempo amamentando, depois só que ela vai devolver o Moisés para Termutes, a filha do faraó. Ele é criado num palácio, com todas as regalias, né, tem toda aquela educação primorosa e tudo tal. Só que quando ele se torna adulto, ele percebe que como é que eu vou falar nome? A missão dele não era ali, era junto do povo dele. Ele sabia que ele era filho adotivo, que ele era hebreu, né? E ele sai do palácio e vai amassar barro junto com os irmãos dele. Só que numa contenda entre um egípcio e um hebreu, ele mata um egípcio. E o faraó fica sabendo. E a mãe dele, a Termutes, né, a mãe adotiva, fala para ele, foge porque a espada do faraó está sobre sua cabeça. E aí ele foge e ele fica 40 anos pastoreando as ovelhas, ele casa, até quando tem aquele fenômeno da sarça ardente, que ele vê aquele arbusto que tinha o fogo, mas não se consumia, e que Deus fala com ele, volta para o Egito para libertar o seu povo, né? Aí é aquele período que ele volta para o Egito e ele conversa com o faraó, não tem jeito, o faraó não quer liberar o pessoal, aí começa o período das pragas. E só com a última praga, que era a morte dos primogênitos, que é quando morre o filho primogênito do faraó,
que ele liberta o povo do Egito, né? Que ele concorda que o povo volta. E aí é quando acontece o grande êxodo, né? Que sai 600 mil homens do Egito e volta para a terra de Canaã. 600 mil homens, sem contar as crianças, as mulheres e os idosos. Né? Quando ele volta para Canaã, é o tempo, né, no Monte Sinai, que ele recebe os 10 mandamentos, né, que isso é datado de aproximadamente 3.500 anos atrás. E ele fica com esse povo durante muito tempo, até que chega o momento que ele parte para o mundo espiritual e passa o comando de todo esse povo, né, que andava no deserto, que eles ficaram no deserto por 40 anos, para Josué. Até eu vi uma coisa interessante, que esses 40 anos significa o tempo de maturidade, né, que é onde o povo amadureceu. E aí, recapitulando, né, eu coloquei aqui a aula também da Maria Madalena, que era considerada a torre, o maior exemplo de reforma íntima, porque ela tinha uma visão muito avançada para a época dela, né? Ficou meio assim atrapalhado, porque depois a história de Moisés ainda segue, mas eu pus aqui que ela está no meio da história. Então, só para recordar mesmo. Aí, na época de Moisés, eles passaram por 4 formas de governo, né? Primeiro foi a aristocracia, onde Moisés conduziu o povo por 40 anos e Josué 25 anos. Aí um período da anarquia, quando Moisés morreu, que ficou, o povo fazia tudo o que queria, da forma como eles imaginavam, e foi um período bem bagunçado. Depois vem a época dos juízes e dos reis. Mas, segundo a história, nem os juízes e nem os reis conseguiram manter a união do povo hebreu mais, como acontecia na época de Moisés e na época de Josué. Deixa eu achar aqui. Aí, da época dos juízes e reis, né? Gideão comandou durante 40 anos, né? Imagina, hoje em dia a gente tem um governo com 4 anos, já é complicado, imagina 40, né? O estrado que faz, imagina 40. Não? Pois é. Lula 40 anos no governo. Durante 20 anos, e Samuel, o profeta, foi o que sagrou o primeiro rei, que foi Saul, né? Aí depois passou para Davi, Salomão. Aí a história conta que Salomão fez o seu melhor, mas tinha um harém, explorava seu povo, menos a tribo de Judá, que era a tribo que ele pertencia. Então assim, né, por mais coisas boas que fizeram, cada um deles também tinha os seus problemas, né, os seus defeitos de caráter e tudo mais. Aí vem o período da divisão e destruição. Acontece a separação dos reinos, né, entre Israel e Judá, e é onde o povo ficou muito enfraquecido com essa separação, né? Então aqui é uma parte que entra uma questão muito que engloba tudo aquilo que a gente vem falando, né, que é a questão da reforma íntima. Se eles ficarem enfraquecidos pela divisão, imagina nós separados. Então, assim, juntos é muito mais fácil da gente fazer a nossa reforma íntima. Lógico que cada um vai se reformar interiormente, né? Mas aí tem os colegas, um conversa com o outro, né? Olha, estou tendo dificuldade nisso, a pessoa dá uma força, fala com a Simone, que é dirigente, conversa comigo. Então, assim, é mais fácil, né, em grupo, a gente conseguir fazer essa reforma íntima. Aí, ainda nessa época, Roma conquista a Palestina em 63 a.C. e domina os hebreus. Com isso, o povo é passado por várias mãos, peregrinação e escravidão constante. No meio de toda essa confusão, Jesus nasce, entre o ódio desses dois povos. E surge nesse período também os fariseus, os saduceus e os essênios. Só que a gente vai falar disso
vai ter uma aula específica. Eu só vou dar uma ressalva para os essênios, que foi um povo que ajudou muito Jesus, né? Na época da infância, os pais de Jesus eram essênios, né? Cada um grau, tinha aqueles terapeutas, os anciões que viviam nos montes, né? E Jesus foi ensinado muito mesmo por todos esses anciões que viviam nos montes. Aí a primeira revolta. Jesus nasceu no ano 7, 63 anos já de dominação dos romanos, né? Ódio entre os dois povos. E os hebreus não se davam com os romanos e muito menos os romanos com os hebreus, né? Aí depois, em 68 depois de Cristo, Jesus já tinha sido crucificado, os hebreus se revoltam. Então, assim, aqui é um pedaço da história que a gente a maior parte vem do Velho Testamento. E naquela época, quando eles conquistavam a terra, eles faziam a divisão de acordo com o número de pessoas, né? E eles separavam 3 cidades, que eles chamavam cidade asilo ou cidade exílio. Por quê? Então era aquele momento de conquista, né? Eles vinham devastando tudo, matando tudo que estava na frente. Então vamos supor, se você vinha e me matasse, uma pessoa da minha família tinha direito de te matar. Então o que acontecia? Eles passavam essa pessoa que tinha feito esse crime, mandava para essa cidade exílio ou asilo, para que a pessoa de sangue não tivesse condição de encontrá-la para fazer esse serviço, a troca, né? Então, por isso que existia essa cidade asilo ou exílio. Então, assim, para conquistar uma terra, eles matavam tudo e destruíam tudo que estava na frente deles, né? Então, assim, a gente para pensar, nossa, era um povo pacífico? Né? Complicada essa situação. Pacífico nada, né? Aí, em 70 depois de Cristo, Tito destrói o templo. Aí os hebreus se revoltaram de fato, né? Eles ficaram muito mexidos com essa história. Porque tudo que eles iam fazer, o sacrifício dos animais, era no templo. E eles não podiam fazer isso fora do templo, porque senão eles eram mortos, de acordo com a tradição deles. E aí tiraram o templo deles, mexeu na religiosidade deles e eles ficaram sem chão, né? E aí eles se dispersam. Em 117, é depois de Cristo também, mas eu não coloquei. Trajano extermina parte dos judeus. Por quê? O Trajano estava atacando um outro povo lá, e como os hebreus eles estavam bravos por conta da história lá do templo, eles ficaram no contra-ataque, e aí os exércitos de Trajano iam matando as outras pessoas, e eles no contra-ataque matavam os soldados romanos. Então imagina que confusão que foi isso, né? E nessa mesma época, Adriano, ele era um imperador que ele viajava muito. Ele era bem ambulante assim. E ele, numa das viagens, ele passa, né, por Jerusalém e manda reconstruir o templo.